Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura da introdução ao livro de Gênesis, tá bom? Nós vamos ter, antes da leitura de cada livro, uma introdução àquele livro, tá bom? Para que você possa entender do que aquele livro se trata. Então, antes de iniciarmos a nossa leitura cronológica da palavra do Senhor em um ano, nós vamos então fazer aqui, começar por Gênesis, né, que é o início de tudo. Lembrando que nós estamos fazendo essa leitura de uma maneira em ordem cronológica, que é uma sequência dos fatos até Apocalipse, tá bom? E nós vamos terminar essa leitura em um ano de 2021, tá bom? Então, antes de darmos início ao primeiro dia da nossa leitura, que é dia 1º de janeiro de 2021, assista essa introdução ao livro de Gênesis. Então, vamos lá. Introdução, Gênesis. Antes de tudo, Deus. Deus é a matéria da vida. Deus é o fundamento para a vida. Se não tivermos consciência da primazia de Deus, nunca o entenderemos corretamente. Nunca viveremos corretamente. Não um Deus às margens, não um Deus como opção, não um Deus de finais de semana, mas Deus no centro e na circunferência. Deus no início e no fim. Deus, Deus, Deus. Gênesis começa com o pé direito. Gênesis nos atrai para uma percepção de realidade moldada por Deus e preenchida por Deus. Dá para nós um vocabulário para falar correta e abrangentemente a respeito de nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, o que pensamos, o que fazemos, as pessoas com quem convivemos e como nos entendemos com elas, os problemas em que nos encontramos e as bênçãos que continuam a chegar. Gênesis usa palavras para construir uma fundação sólida e verdadeira. Tudo que pensamos, fazemos e sentimos é material numa construção ativa, na qual estamos engajados por toda a nossa vida. Há um imenso significado em tudo que fazemos. Nossas falas, ações e orações estão totalmente em cada detalhe envolvidas nessa vasta atividade de construção comumente conhecida como o Reino de Deus. Mas nós não construímos a fundação é dada, a fundação está firme no seu lugar. Jesus concluiu sua mais famosa aula ensinando que há duas maneiras de construirmos nossa vida. Podemos construir sobre a areia ou construir sobre a rocha. Não importa quão maravilhosa seja a construção, se ela for erguida sobre a areia, acabará desmoronando. Como um castelo de cartas. Nós construímos sobre algo que já estava ali, uma rocha. Gênesis é uma testemunha verbal dessa rocha. As ações criadoras de Deus, os juízos intervenientes e graciosos de Deus, o convite de Deus para uma vida de fé, a aliança que Deus fez conosco. Mas Gênesis não apresenta nada disso como verdade ou princípio abstrato, indiferente. Recebemos uma sucessão de histórias com pessoas identificadas por nome, que amaram e brigaram, acreditaram e duvidaram, tiveram filhos, se casaram, experimentaram o pecado e a graça. Se prestarmos atenção, descobriremos que nós mesmos vivemos variações dessas histórias. Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e seus filhos, Abraão e Sara,
Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, José e seus irmãos. As histórias mostram claramente que não estamos do lado de fora, nem somos meros espectadores do que acontece no céu e na terra. Deus não age de forma impessoal e distante. Ele age conosco onde e como nos encontra. Não importa o que façamos, se o bem ou o mal, continuamos a ser parte de tudo que Deus está fazendo. Ninguém pode se omitir. Não há para onde se retirar. Assim, devemos igualmente tomar nosso lugar na história, desde o começo. A tradição atribui Gênesis a Moisés, um severo, obstinado e mesmo assim humilde homem que liderou um grande grupo de famílias escravas para fora do Egito, com o propósito de transformá-las numa nação sob o comando de Deus. Moisés foi um mimado príncipe egípcio, um assassino procurado e, por fim, um membro de uma tribo no deserto. Mas ele era hebreu e acabou trabalhando para o Deus dos hebreus. Os escravos hebreus possuíam cultura e linguagem diferente dos senhores egípcios. Então, esse livro é de Moisés, né, atribuído a Moisés, para os escravos hebreus. Os escravos hebreus possuíam cultura e linguagem diferente das dos seus senhores egípcios. Assim, enquanto estava sob o poder desses opressores, eles permaneceram juntos. Mas, depois de libertos e deixados por conta própria, mostraram tendência a se dividir em clãs contenciosos. Deus queria forjá-los numa só nação, Israel, e ser o rei deles. Em Gênesis, Moisés registra suas raízes até a primeira família, e mesmo até a fundação do planeta e da raça humana. Ele quer que todos saibam de onde vieram e para onde estão indo. Contexto de Gênesis. Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó provavelmente viveram entre 1900 a 1650 a.C. Os faraós do Império Médio, como Amenemhat I, construíram pirâmides menores que as famosas construções do Império Antigo. Mesmo assim, o Egito era uma potência comercial e empregava diversos estrangeiros. Nessa época, o rei babilônico Hammurabi desenvolveu a primeira legislação conhecida e na distância britânica, Grã-Bretanha, os druidas atuavam em Stonehenge. Então, este aqui é a introdução de Gênesis, tá? Do que se trata, quem escreveu, para quem e qual era o contexto, tá bom? Nós vamos fazer essa leitura de todos os livros, tá? Para que você possa ter aí um melhor entendimento dessa leitura, tá bom? Então, até o primeiro dia da leitura da Bíblia, até dia 1º de janeiro de 2021. Eu aguardo você. A paz do Senhor, Deus te abençoe.